O governo do Lula e do Tachad é imparável. Praticamente toda semana tem uma nova forma que eles criam para poder arrecadar mais dinheiro. Afinal de contas, a gente precisa engordar os cofres públicos. O Estado arrecada muito pouco, não é mesmo? Não é, né? Mas infelizmente é esse o jogo que a gente tem que jogar aqui no Brasil. E o que está acontecendo é o seguinte: existe um benefício fiscal que as empresas possuem desde 2011, afinal de contas a gente já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, e uma forma de desonerar um pouco as empresas e torná-las mais competitivas é justamente dando alguns incentivos. Então em 2011 foi dado um incentivo para desonerar a folha de pagamento, que havia uma cobrança de 20% a título de PIS e COFINS. E o que houve é que não houve simplesmente a desoneração e não precisa pagar nada. Houve uma substituição para um imposto de 1 a 4,5% sobre a receita total da empresa. Então, antes ele pagava o imposto sobre os salários pagos totais, agora ele paga um imposto menor, só que em cima da receita total da empresa. E o que o governo quer agora é simplesmente acabar com esse incentivo fiscal, passando a cobrá-lo novamente. Então, 2024 ficaria do jeito que está, e a partir de 2025 começaria a cobrar 5%, 2026 10%, 2027 15% e 2028 a alíquota de 20%. Então passaria a cobrar novamente. E qual é o grande problema disso? É que a gente já é campeão em cobrança de impostos em cima das empresas. Nessa tabela que está na sua tela aqui, você percebe que o Brasil só perde para Malta atualmente, né, na configuração que a gente possui hoje. Malta tem 35% de tributo sobre as empresas e o Brasil logo atrás com 34%. Né? Portugal tem 31%, Colômbia 30%, a Argentina, até a Argentina tem uma carga tributária menor do que a nossa atual. E o que acaba acontecendo é que a gente vai migrar o nosso sistema tributário para uma cobrança única na parte federal e estadual. Então a gente vai ter um IVA, né? E quando a gente trata aqui de países que possuem IVA, o Brasil vai ser o maior de todos, né? Com uma alíquota aí de 27,5%, ficando à frente de Hungria, da Suécia, de Portugal, Argentina, Espanha, França, Rússia. Um grande problema que a gente tem bastante aqui, que é pouco falado, né? E que não foi solucionado nessa reforma tributária, é que a maior parte da arrecadação vem do consumo. O Brasil tributa muito consumo. E esse é um dos grandes motores para a desigualdade social, né? Porque quando a gente percebe, a gente olha que a renda não é tão tributada quanto em países desenvolvidos. Então, por exemplo, aqui, dá uma olhada aqui na arrecadação do Brasil atual comparado com os Estados Unidos, né? A gente tem que a arrecadação, a composição da arrecadação do Brasil vindo da renda é de 21% sobre a arrecadação total e no consumo 44%. Quando a gente olha para os Estados Unidos, 44% vem da renda, ou seja, quem é mais rico, quem recebe mais, acaba pagando mais imposto. E a parte de consumo corresponde a 18% da arrecadação, ou seja, tu acaba desonerando a cadeia produtiva, fazendo com que os produtos e serviços fiquem mais baratos, mais acessíveis à maior parte da população, tá? Então esse é um problema que não está sendo sanado. E outro ponto aqui em relação a um aumento de imposto é que isso acaba, em último caso, gerando mais inflação. Como assim que o aumento de imposto pode gerar mais inflação? Imagina o seguinte, imagina que tu tem uma fábrica de sorvete, tá? E aí nessa fábrica você precisa produzir esse sorvete para poder vender. Como que tu vai fazer essa conta? Tu vai pegar todos os custos que tu tem com matéria-prima, com embalagem, com energia, maquinário, manutenção, transporte, mão de obra, né? E aí tu vai pegar todos esses custos para realmente saber quanto que custa para você precificar esse teu produto, botar o produto à venda e o que sobrar você tem de lucro. Agora imagina, a energia subiu, isso acaba impactando no teu cálculo para saber a tua margem de lucro. Ah, o aluguel subiu, o insumo que tu compra para poder fabricar o sorvete subiu, a embalagem subiu. Se algo sobe, isso necessariamente acaba reduzindo a tua margem de lucro. E se a mão de obra que você acaba contratando, né, está incluso ali os impostos que você paga. E a intenção do governo é justamente aumentar a carga tributária sobre a folha de pagamento. E se há um aumento na folha de pagamento, o custo com a mão de obra fica maior. E aí
você aí como empresário, como fabricante de sorvetes, tem duas opções aqui, né? Porque você vai ter uma margem bruta agora, né? Você tem todos os custos que são relacionados à produção de fato daquele produto e aí você chega à margem bruta. Então digamos aí que tu tem uma margem bruta de 20%. Esses 20% é o que sobra para você pagar as despesas administrativas, despesas gerais, né? Pagar gastos com marketing, custear a expansão da tua operação, investir em crescimento. E aí, pago tudo isso, você tem a tua margem líquida, que é o quanto que sobra para o empresário de fato, né? E aí o que acaba acontecendo é que se há um aumento, você precisa ou trabalhar com uma margem de lucro menor, ou você acaba repassando isso para os seus clientes. Ou seja, há um aumento de preço e inflação. Então, quem acaba pagando a conta no final do dia é justamente a população. As pessoas é que pagam a conta. É sempre o elo mais fraco que acaba pagando a conta. Quais são os reais impactos dessa medida, caso ela seja aprovada de fato e entre em vigor nas empresas? Então, a maior parte das empresas, na verdade, vai ter um impacto neutro, tá? Então, setores aí, setor financeiro, então caso tu tenha alguma empresa desses setores, você pode ficar mais tranquilo, tá? Então, setor financeiro, os bancos, telecomunicação, papel e celulose, consumo discricionário e básico, saúde, infraestrutura, transporte, bens de capital, construção civil, distribuidoras, transmissoras e geradoras de energia, né? Água e esgoto, bebidas, educação, metais e mineração, petróleo e gás, aluguel de carros, shoppings e imóveis. Ou seja, várias empresas aí não vão ser impactadas de forma severa, de forma relevante para o tocar delas, né? Agora tem alguns setores aqui que acabam sendo impactados numa medida mais forte, tá? Então eles são a agricultura, a alimentação, farmacêutico e distribuição de combustíveis, tá? Então a gente percebe aqui que são setores realmente bastante fortes. Então a agricultura é um setor muito forte aqui no Brasil e também o setor de farmácia. E essas empresas aí com certeza vão colocar uma pressão bastante grande no Congresso para que não seja aprovado. Então ainda não está nada aprovado, ainda não tem um efeito imediato, tá? Então isso aí é algo que pode ficar mais tranquilo, tá? E em relação a impactos, né, a XP traz um estudo aqui apontando que as distribuidoras de combustíveis serão as mais afetadas dentro da sua cobertura, né? Os créditos que eles tiveram com PIS e COFINS no primeiro trimestre de 2024 foi cerca de 3 bilhões para a Vibra. É um valor que corresponde a 13% do valor de mercado dela hoje, né? E aqui a gente também tem a Ultrapar, teve um crédito de 2,4 bilhões, correspondendo a 9,5% do market cap. Então essas duas empresas vão ser bastante afetadas caso passe na configuração que está hoje, tá? Mas por enquanto não está aprovado ainda. Se você curtiu esse vídeo aqui, já sabe, né? Deixa o dedo like aí para eu saber que te ajudou de alguma forma. Caso não esteja inscrito, se inscreve no canal e ativa a notificação para ficar sempre por dentro de quando sai um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.